E vamos lá, vamos iniciar o nosso... Boa noite, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de onde vocês estiverem nos assistindo. Você que vai nos assistir em outro horário, amanhã ou depois. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Este programa vai ao ar direto da cidade de Piraquara, Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é dia 18 de março de 2024. São 19 horas e 34 minutos. E a conversa de hoje, o bate-papo de hoje, é com o deputado estadual Goura. Ele é pré-candidato a prefeito de Curitiba pelo PDT. Goura é mestre em filosofia e professor de yoga. Goura movimenta Curitiba aí há mais de 20 anos, né? E antes, como ativista, depois como um dos vereadores mais combativos da Câmara Municipal de Curitiba entre 2017 e 2018, e atualmente é deputado estadual em segundo mandato. Foi eleito em 2018 com 37.366 votos e reeleito em 2022 com 46.227 votos. Uma projeção bastante importante teve aí o Goura. E o deputado Goura defende aí causas da mobilidade, meio ambiente, agricultura urbana, alimentação consciente, né? Parto humanizado, cultura da paz, né? Os direitos humanos, acessibilidade e valorização dos serviços e servidores públicos, isso é muito importante também. E em 2020, Goura foi candidato a prefeito de Curitiba pelo PDT e ficou em segundo lugar, alcançando 110.977 votos. E o tema de hoje é, como os seguidores já sabem, que é a continuação da série de entrevistas que nós estamos fazendo com pré-candidatos e pré-candidatas a prefeitos e prefeitas das cidades de Piraquara, Pinhais e Curitiba. Você pode participar aí com perguntas, críticas ou sugestões. Eu faço uma pergunta aqui, já dando boa noite ao Goura e agradecendo a disposição dele em participar desse programa. A pergunta é a seguinte: em 2021, Goura, foi promulgada a Lei 9.096, né? Que altera a lei das eleições, tratando do quê? Da figura da federação partidária. Ano passado, aventou-se aí a possibilidade da formação e criação de uma federação partidária, né? Contendo aí o PDT, PSB e o Solidariedade. A federação partidária, a gente sabe, é importante, ela possibilita o aumento dos votos de legenda e, como consequência, pode garantir presença no legislativo. Goura, qual o resultado dessas tratativas? Está certo que é questão nacional, mas certamente, evidentemente, que você está a par, né? Essa formação foi aprovada ou não? Como é que está o andamento disso? Boa noite e obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, Chicão, tudo bem? Você está me vendo e ouvindo bem aqui? Deixa eu, antes de tudo, a você agradecer o convite que foi feito para a gente poder estar aqui hoje, segunda-feira, falar de política, falar de Curitiba, falar de Piraquara, de Pinhais, da nossa região metropolitana, e saudar aqui a tua iniciativa, né, porque é muito importante que a gente faça o debate sério e responsável sobre política, e saudar aqui todos os que estão acompanhando e que vão acompanhar depois. Chicão, bom, você já leu o meu currículo aqui, político, né? É tudo isso e muito mais. Mas sobre a tua pergunta especificamente, o PDT ele é um partido muito importante, né, da história da democracia brasileira, e a gente sabe, acompanhando a situação dos partidos atualmente, até pela legislação que você trouxe a memória aqui para nós, que os partidos discutem federações, né? Já temos algumas federações em curso, e a tratativa que você se refere, ela até o momento está em suspenso, sabe, Chicão? Não houve ainda nenhum avanço mais significativo,
até porque os partidos, imagine só, um partido normalmente não tem consenso, né? Internamente, dentro dos partidos, você já tem muitas disputas de narrativas, disputas de projetos, inclusive. Agora, pensar um casamento de partidos é uma situação bastante complexa. Então, até o momento, o que eu posso dizer assim, publicamente é que, para as eleições de 2024, isso obviamente está fora de cogitação, mas eu creio que para 2026 é possível, sim, que o nosso PDT, Partido de Brizola, de Darcy Ribeiro, Partido da Educação, é possível que ele esteja federado, mas são, até o momento, conversas ainda, eu diria até incipientes, sabe? São conversas de bastidores. Perfeito, perfeito. Então, venha dar um oi aqui, Tula, filho. A minha filha está aqui junto, aqui, ó. Dá um oi aqui. Tá. Legal. Oi, tudo bem aí? Legal, valeu. É isso aí. Muito interessante. Deixa eu ver aqui o José Pires. Boa noite, Chicão. José Pires é jornalista, mora aqui em Piraquara, ele conduz lá o parágrafo 2. Valeu, Zé Pires, um grande abraço aí. Eu quero dizer aqui para o pessoal que perguntas, né, feitas na página do blog, na página do blog do Chicão Somavila no Facebook, a gente pode apresentar ao vivo aqui, né? A gente mostra as perguntas aqui, etc. Tá? E também, se puder compartilhar essa live, a gente agradece muito por isso, porque mais pessoas ficam sabendo das colocações, das falas, das ideias, das propostas dos pré-candidatos que nós estamos convidando e entrevistando. E hoje, aqui é o deputado Goura, do PDT de Curitiba. Legal. Vamos levar aqui para frente, né? Goura, o vice-presidente da República, né, o ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, estará em Curitiba aí na próxima quarta-feira, dia 20, né? 20 de março, E, entre outros compromissos, ele deverá ter uma conversa, acredito, sobre a frente ampla, visando as eleições municipais, aí, que estão próximas, né? Quando a gente menos espera, estarão aí as eleições. E, certamente, essa conversa aí tratará sobre a cabeça de chapa, né? Que ao menos tende a ser, a cabeça de chapa tende a ser o deputado federal Luciano Dutti, do PSB. Eu digo isso porque é do mesmo partido do vice, etc., mas pode ser que não sejam, mas tudo bem. Como pré-candidato a prefeito de Curitiba, como que você analisaria esse encontro? O PDT estará nessa frente ampla? Chicão, bom, o nosso vice-presidente estará aqui de fato, né, ministro, ocupa uma pasta muito importante do governo do presidente Lula, e a gente tem, assim, nele também uma figura de bastante prestígio para a condução da política. A gente sabe que o governo federal, o governo do presidente Lula, se sustenta numa coalizão de partidos. Você mencionou o termo, né, uma frente ampla, e de fato né, com a própria figura de um ex-adversário político, que é o ex-governador Alckmin, ocupando a vice-presidência. Então, o presidente Lula foi bastante habilidoso, né, nessa construção. Aqui em Curitiba, Chicão, assim como em diversos outros municípios, e em especial nas capitais, é natural que a gente tenha diálogos, construções possíveis, e esse é o momento o retrato do momento é este. Eu estou pré-candidato a prefeito de Curitiba pelo PDT. Você trouxe aqui na introdução, eu fui candidato em 2020, onde ficamos com mais de 110 mil votos, mais de 13% dos eleitores de Curitiba, né, votaram no nosso nome, na nossa proposta de cidade. Foi um momento muito difícil, com a pandemia, com uma situação onde, até brinco, a gente estava fazendo campanha de máscara, conversando com as pessoas, né? As pessoas nem sabiam direito como é que era, com medo de se contagiar, porque a gente tinha um governo federal negacionista, anti-ciência, e que prejudicou em muito o tratamento adequado a essa pandemia.
E agora a gente tem um outro contexto. O atual prefeito, Rafael Greca, ele encerra o seu segundo ciclo de mandato e eu estou analisando o cenário onde que está bastante aberto a constituição da corrida para o Palácio 29 de março, vamos colocar assim. O PDT, né, está apresentando o meu nome como pré-candidato. Nós estamos dialogando, sim, com vários partidos, inclusive o PSB, do deputado federal Luciano Dutti, com a Federação PT, PCdoB, PV, com a Rede e com o PSOL, com o próprio PSDB também, que tem a figura do deputado Michele Caputo, que foi meu colega na Assembleia Legislativa. O que nós queremos, Chicão? Eu especialmente quero que a gente debata a cidade de Curitiba, que a gente coloque antes da discussão de alianças, de cabeça da chapa, ou de vice, ou de quais são os projetos de poder dos partidos, que a gente não esqueça que a gente está falando da cidade de Curitiba, que a gente está falando dos mais de 2 milhões de pessoas que moram aqui, de uma cidade da capital que é conurbada, ou seja, está grudada em outros municípios, que tem uma relação intrínseca com Piraquara, por exemplo. Nós aqui em Curitiba bebemos a água que vem de Piraquara, nós enviamos o nosso lixo lá para a Fazenda Rio Grande, a gente depende dos agricultores de toda a região metropolitana, precisamos de um sistema de transporte que seja integrado, que tenha tarifa barata, o serviço de qualidade. Eu falo tudo isso, Chicão, porque a gente não pode perder de vista o debate que se coloca, que é o debate sobre a cidade, sobre os próximos 4 ou 8 anos de um ciclo administrativo. E isso tem que ser colocado com muita ênfase, eu acho, por todos os partidos, por todos aqueles que estão se colocando como pré-candidatos, porque há muita responsabilidade em jogo. Aqui em Curitiba, a próxima gestão da prefeitura será responsável, por exemplo, pelo novo contrato do transporte coletivo. Todo mundo critica o transporte de Curitiba com muita razão. Eu uso o transporte coletivo, sou usuário, a gente conversa com a população em geral, você não encontra um elogio, você encontra críticas. Por quê? É uma das tarifas mais caras de todo o Brasil, dentre as capitais é a capital mais cara, um serviço muito precarizado, que precisa ser renovado e revolucionado, eu diria até, porque Curitiba já foi uma referência mundial por causa do transporte coletivo. O que acontece hoje em dia? A gente perde usuários a cada ano, as pessoas estão deixando de usar o ônibus, vão para outros modais, então a gente precisa ter essa responsabilidade. O próximo prefeito, a próxima prefeita, será responsável por fazer o novo contrato do transporte, a gestão do lixo, a gestão dos resíduos, a gestão de toda a área de TI, de tecnologia da informação da prefeitura. São muitos pontos, ficam muito sensíveis, e a gente está falando de contratos milionários, bilionários, que envolvem o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do curitibano, da curitibana, que tem que ser empregado da melhor forma possível. Então, o meu diálogo com o ex-prefeito, o deputado Luciano Dutti, com os pré-candidatos do próprio PT, deputado Zeca Dirceu, deputada Carol D'Artora, o companheiro Magal, está sendo nesse sentido, que a gente não pode perder de vista a cidade de Curitiba, os seus graves problemas sociais, ambientais e as soluções que a gente tem que construir conjuntamente. Eu creio que a definição, Chicão, só para concluir a tua pergunta, a definição sobre possíveis alianças, possíveis coligações, ela vai se dar no decorrer dos próximos meses, né? Até lá, eu vou estou mantendo o meu nome como pré-candidato e tentando colocar cada vez mais a ênfase no debate sobre a cidade. Perfeito. Deixa eu ver aqui umas participações aqui. Deixa eu ver aqui. O José Pires já foi. O Cristiano Dionísio. Boa noite, Chicão. Boa noite, Goura. Está dando o Cristiano Dionísio. Legal. Grande abraço. Juliana Ramos. Boa noite, Goura é opção inteligente para a Prefeitura de Curitiba. Aqui o José Pires.
Em 2022, existiam 50 mil famílias cadastradas na Coab em busca de casa própria. O ritmo de entrega de casas da Coab, da Prefeitura de Curitiba, entre 2017 e 2022, foi cerca de 700 imóveis por ano. Nesse ritmo, a fila da Coab deve demorar 25 anos para terminar, ou seja, teria fim no ano de 2047. Como mudar isso, Goura? Que peso e habitação terá em uma possível gestão sua? Quer responder? Depois eu faço as outras aqui. Nossa, essa pergunta do José, ela é muito boa, eu quero elogiá-la publicamente. E ela traz, Chicão, a nossa visão de cidade. A cidade e todo o planejamento urbano, o urbanismo, ele tem que estar centralizado na questão da habitação. Tá? Eu falei que Curitiba ficou conhecida pelas questões do transporte coletivo, mas também ficou conhecida mundialmente por uma boa prática urbanística que visava conciliar o planejamento urbano, o zoneamento da cidade, com o sistema viário e com o transporte coletivo. Isso, infelizmente, se perdeu. Então, como o próprio Zé colocou, você tem um déficit, uma demanda de habitação muito, muito grande em Curitiba, e a gente está acompanhando, né, nessa gestão do prefeito Greca e do vice-prefeito, que pouco ou quase nada se fez para habitação de verdade. A gente tem algumas coisas isoladas acontecendo, mas o orçamento para habitação em Curitiba foi ridículo nesses últimos anos todos, foi ínfimo, ele não corresponde à centralidade que o tema da habitação tem que ter. Nós temos que ter orçamento público, temos que ter projetos de moradia, nós queremos criar, inclusive, uma secretaria da habitação, se tivermos oportunidade de administrar a cidade de Curitiba, porque é a partir da moradia, é a partir da habitação que todas as outras soluções urbanísticas vão se complementando. A mobilidade, o meio ambiente, a oferta de equipamentos de educação, equipamentos de lazer, equipamentos de esporte. Então, o tema da habitação é central. E o que a gente tem em Curitiba hoje em dia? Mais de 450 ocupações irregulares. A gente está falando de situações bastante difíceis, como, por exemplo, o enfrentamento da situação do Parolim, da Portelinha, das ocupações que estão das comunidades Nova Esperança, 29 de Março, Tiradentes 2, na cidade industrial, e também outras áreas, como regiões do sítio cercado, que você precisa ter um enfrentamento para regularização fundiária dessas áreas que já estão praticamente urbanizadas, né? Então, Chicão e José, nós pretendemos, sim, trazer de novo o tema da habitação como central para o desenvolvimento da cidade, central para a economia. Quem anda pelo centro de Curitiba observa, e todo mundo percebe isso, a quantidade de prédios abandonados, de áreas que não cumprem a sua função social. A gente tem também, pelo próprio desenho urbano, pelas características, né, da história do urbanismo de Curitiba, áreas que são muito subaproveitadas. Você tem a possibilidade de adensamento, ou seja, de construções verticalizadas em Curitiba, com prédios mais altos, que você observa terrenos vazios, terrenos abandonados, ou terrenos de apenas ou edificações de 1 ou 2 pavimentos apenas. Basta você andar na Avenida Paraná, na Winston Churchill, você vê que áreas que deviam estar sendo estimuladas pelo poder público, pela prefeitura, para um maior adensamento, ou seja, para a construção de prédios onde mais pessoas possam morar, próximo do transporte coletivo, próximo das escolas, próximo dos equipamentos de saúde, não o são. Ou seja, a opção da Prefeitura de Curitiba nessa gestão tem sido, como historicamente acontece, de levar a população que mais precisa das políticas de habitação para longe da cidade, para as áreas periféricas. Daí, Chicão, você vai construir um conjunto habitacional numa área muito longe, onde a pessoa vai ter que ficar 1, 2, 3 horas no transporte coletivo todos os dias, onde você não tem oferta de creches, você não tem oferta de escolas de forma adequada, ou seja, você cria outros problemas. Então, nós queremos trazer
orçamento para habitação, gestão responsável, participativa para o problema da habitação, mas pensando a habitação não como problema, mas como solução para os problemas que a gente tem hoje em dia. Legal. Deixa eu ver aqui uma participação. Didi Moran, boa noite, Goura. Didi Moran está dando boa noite aí. A Didi Moran aqui de Piraquara. O Marcelo Barreto. Boa noite, Chico. Boa noite, Goura. Tá aí. Deixa eu ver. Goura, essas propostas interessantes mesmo, importantes, essas propostas que você acabou de falar e as outras também, como a mídia corporativa de Curitiba, vamos dizer assim, já diz o nome corporativo, ela não abre muito espaço, ela não abre quase espaço para os partidos progressistas, vamos dizer assim. Como fazer chegar essas propostas até o seio da população, até a grande massa? Chicão, bom, eu acho que isso que você está fazendo já é uma forma, né, da gente ampliar o debate, de trazer o tema das eleições, o tema da política para o dia a dia da população. Mais uma vez, saúdo a tua iniciativa. A gente sabe que quem paga a banda escolhe a música que toca. Então, acaba sendo isso, né? A gente vê o gasto publicitário da Prefeitura de Curitiba, do governo do Estado, com os grandes meios de comunicação, mas também com muitos dos pequenos, com jornais de bairro, é enorme. Né? E a gente vê, nessa forma, a construção de narrativas que são mais favoráveis aos projetos, né, daqueles que estão no poder. Infelizmente, isso acontece, você tem um tremendo de um abuso do poder econômico, do poder político, para o favorecimento de uma ou outra pré-candidatura. Então, isso está acontecendo. O que a gente tem que fazer? Estimular o senso crítico da população, porque o curitibano ele é muito exigente, com razão. Né? Eu sou de Curitiba, nasci aqui na cidade, e eu acho que nós temos um senso crítico das coisas. Isso é bom, porque leva a um gradual e constante aperfeiçoamento da gestão pública, da coisa pública como um todo. Eu acho que é importante que toda a população desenvolva esse senso crítico, porque a propaganda ela está aí, ela é muito forte, ela é muito cara e ela vai ser intensificada nos próximos meses. Então, para a gente construir uma alternativa ou construir uma possibilidade do real enfrentamento dos problemas que nós temos na cidade, é importante que a população participe ativamente da política, que a gente consiga construir de baixo para cima, né, não de cima para baixo, mas de baixo para cima, com as ruas, os bairros, as comunidades participando do diagnóstico dos problemas que nós temos e da construção das soluções necessárias e urgentes. Então, eu acho que esse seria um caminho. Ainda, Chicão, se você me permite, até voltar ao ponto anterior, por favor, fique à vontade. A gente falava justamente assim da questão da moradia, da questão do urbanismo. Vamos falar, por exemplo, do bairro da Cidade Industrial de Curitiba, que muita gente trata apenas como uma área industrial, e não é. A Cidade Industrial é um dos bairros mais populosos de Curitiba, a gente tem uma população imensa que mora lá, e é uma carência tremenda de equipamentos de lazer, de cultura, da manutenção dos espaços públicos, de vagas de creches. Então, é importante que a gente pense a cidade além do limite aqui do Batel, do limite dos bairros mais centrais, que a gente pense na realidade da população que precisa do transporte coletivo, que precisa de uma política de habitação, que precisa de uma política de lazer próximo da sua casa. E isso não acontece. A gente conversa com a população. Eu tive no Sítio Cercado recentemente, junto com o vereador Marcos Vieira, que é grande vereador da nossa bancada pedetista aqui na Câmara Municipal, e a gente conversando com a população sobre as demandas que eles têm de acesso ao lazer, acesso ao esporte, acesso a equipamentos de educação, de vagas na creche. Ou seja, a propaganda de Curitiba, da gestão, ela é muito forte, ela é muito hábil e ela cria uma imagem num cartão postal de que está tudo bem, de que você não pode criticar a cidade, e isso não é verdade. Então,
Eu acho que o nosso esforço pelas redes sociais, voltando à tua segunda pergunta, de diálogo, de participar de reuniões, de ir para os bairros, é da gente poder mostrar para a população que as coisas podem ser diferentes, que a cidade pode ser diferente, que não é porque você tem uma máquina política, econômica em favor de um ou outro nome, que as coisas estão definidas. Não, pelo contrário. E as eleições, a democracia, é um momento onde nós temos essa possibilidade de construir um novo futuro, uma nova realidade. Mas, para isso, de novo, é importante que nesses meses que nós temos pela frente, a população se engaje ativamente. Eu fui vereador de Curitiba, eleito em 2016, fui eleito deputado estadual principalmente pelos votos daqui de Curitiba. Você lembrou dos mais de 37 mil votos que eu tive, 27 mil foram em Curitiba. Fui reeleito deputado em 2022 com 46 mil votos, 32 mil votos dos curitibanos e curitibanas. Então, existe sim um eco, uma ressonância das propostas que nós estamos trazendo. Nós queremos que Curitiba volte a ser uma cidade referência em urbanismo, mas também referência em justiça social, que a gente tenha o enfrentamento da emergência climática, que a gente tenha um resgate da saúde, da ecologia dos nossos rios, e que nós não tenhamos mais tanta desigualdade social, que a oferta de emprego, de educação, chegue para toda a população nos nossos 75 bairros. Perfeito. Deixa eu ver aqui alguém que curtiu aqui. Marcelo Barreto, Rafael José Pires, Juliana Ramos, né? O PDT Paraná. Tá, o pessoal aqui está acompanhando. Gura, você falou da questão social, etc, etc. Os movimentos sociais, a gente sabe que são instrumentos relevantes, né, para a formação da sociedade, de uma sociedade democrática, né? Esses movimentos, eles possibilitam, com suas lutas, enfim, a inclusão de pessoas, né, de pessoas cientes dos seus direitos e dos seus deveres na sociedade. Em Curitiba, os movimentos sociais, ao menos que eu tenho lido, visto, matérias e tal, eles sofrem restrições por parte da administração pública e até violência policial. Eu pergunto para você, os movimentos sociais em Curitiba terão voz numa eventual gestão tua, né? E esses movimentos eles serão tratados de forma civilizada, sem violência e opressões, enfim, pelas forças de segurança? Chicão, mais do que isso, eu acredito que a política ela se constrói no respeito e no diálogo com todos os setores da sociedade. E um administrador público, uma figura pública, uma pessoa que ocupa um cargo de representatividade, seja no legislativo ou no executivo, ele deve à população como um todo, à sociedade como um todo, esse respeito. Então, a gente tem que ouvir a população, a gente tem que criar mecanismos de participação efetiva de toda a população, sejam dos conselhos, seja das organizações sociais, seja dos movimentos organizados que defendem moradia, defendem a mobilidade, que defendem os direitos das crianças, os direitos dos animais. Todos os movimentos terão um espaço de voz à altura das suas demandas, que possam ser tratados com respeito. Eu também entendo, Chicão, que a gestão pública ela se torna muito mais efetiva se a gente conta com a participação das pessoas. A gestão de uma cidade, da complexidade de Curitiba, como a gente já falou, de uma dimensão metropolitana, com quase 3 milhões de pessoas que habitam esse território, é uma gestão extremamente complexa e nós temos que ter a humildade e todos os meios para fortalecer a participação da população como um todo. Não só a participação pro forma, aquela que cumpre só uma tabela e diz que houve a escuta da população. Não, uma participação ativa em todos os setores. Eu falava esses dias com os taxistas, né? Os taxistas estão, e motoristas de aplicativo como um todo, estão no dia a dia do trânsito da cidade.
eles têm um olhar privilegiado sobre os problemas de trânsito, e eles podem ter um local junto à gestão do trânsito para o aperfeiçoamento do trânsito da cidade, os ciclistas, os pedestres, os usuários do transporte coletivo. Quais são os caminhos que a gente encontra para que, enquanto usuário, nós possamos contribuir com ideias, com sugestões? Eu acabo sendo, Chicão, nas nossas redes sociais, todo dia, não tem um dia que a gente não recebe uma demanda que diz respeito à cidade de Curitiba especificamente. Seja uma demanda de melhoria no transporte, de uma segurança no trânsito, de uma situação na creche. Agora, recentemente, a gente mostrou, né, fez em tom de denúncia, a maneira como a prefeitura tratou a arborização da Vítor Ferreira do Amaral, a avenida que leva a Pinhais, leva a Piraquara. A prefeitura simplesmente destruiu, né, aquilo que era um dos grandes atrativos dessa avenida, que era uma arborização robusta, que foi constituída com décadas do crescimento das árvores, sem nenhum tipo de diálogo, a prefeitura removeu, suprimiu todas essas árvores. As críticas chegam, né, e estão chegando, mostrando que não temos uma gestão participativa da arborização de Curitiba. Quer ver um outro exemplo, Chicão? No aplicativo da Prefeitura de Curitiba, do 156, você tem várias opções lá em relação a árvores. Opção de poda, opção de supressão, opção para falar de uma situação que está apresentando riscos. Você não tem a opção do plantio de árvore. Se você quiser solicitar o plantio de uma árvore no aplicativo da Prefeitura, você não tem essa opção. Então, todos os movimentos sociais, os conselhos, os movimentos comunitários terão, na nossa gestão, um espaço ativo, um prefeito que vai ter uma escuta atenta, respeitosa, e nós vamos buscar o fortalecimento de toda a rede de participação democrática na gestão da cidade. É eu diria, muita arrogância, né, às vezes travestida de um discurso de eficiência pública, você achar que você tem todas as soluções para os problemas que nós temos, para a complexidade dos problemas. Nós queremos envolver as universidades, vamos envolver as pesquisadoras, os cientistas que estudam os problemas da cidade, para que juntos possamos apresentar as melhores soluções em termos de soluções de curto, médio e longo prazo para a cidade de Curitiba. Legal, legal. Atenção aí, o pessoal aí do aplicativo 156, meu amigo Osíris, lá fizemos faculdade junto. Veja a opção que o deputado Goura está sugerindo aqui, que seja incluído um item lá, plantio de árvores, para a pessoa poder chegar, acionar o 156, olha, eu preciso de um plantio de árvores aqui na frente da minha casa. Atenção aí, o aplicativo 156, se ligam na fita. Vamos lá, vamos ver mais umas participações aqui, para mim não me perder. Senão... a Dide Moura, boa noite, amigo Chicão, boa noite, tudo bem, Dide? Legal. Ô, pessoal, vocês puderem compartilhar essa live aqui, é muito importante para que mais pessoas, né, conheçam as propostas, a fala, as colocações, enfim, as ideias do deputado Goura, que é pré-candidato a prefeito de Curitiba pelo PDT. Beleza? Luan Azevedo, Luan, um grande abraço para você aí, meu amigo. Agora é Goura prefeito, diz o Luan. Legal. Fernando Valois, ô Fernandão, tudo bem com você? Parabéns, Chicão e Goura, ótima live. Fiz a denúncia do corte das árvores na Avenida Vítor Ferreira do Amaral. Grato pela atenção. Grande tristeza como ficou a avenida. Fernando Valois foi presidente do PDT lá de Pinhais. Um grande abraço para você, Fernando. Fernando Valois, de como ficou, ele completou aqui, perdão. Cristiano Dionísio, Goura, como você o papel da... como você vê, o papel da Guarda Municipal para a promoção da segurança pública, pergunta ele aqui. E mais uma participação, Tony Kim, Maria Helena Somavila, essa eu conheço. Então, tá aí. Como é que você vê aí, que ele pergunta aqui, Goura,
Agora, como você vê o papel da Guarda Municipal para a promoção da segurança pública? Excelente. Bom, primeiro deixa eu saudar o professor Cristiano Dionísio, que é uma referência na área do direito, na área da administração pública, meu amigo, uma pessoa que eu tenho grande respeito, grande admiração. Saudar também o Luan Azevedo, um salve para todo o Tatuquara, Luan. Luan também é liderança da juventude, está fazendo um trabalho muito importante no Tatuquara. Bom, Cris, a Guarda Municipal ela tem várias funções, né, mas a gente vai destacar dentre elas o policiamento comunitário, o policiamento de aproximação, a defesa do patrimônio público e o auxílio à gestão da segurança pública como um todo. Então, nós queremos, sim, valorizar e muito as guardas e os guardas municipais de Curitiba, com a efetivação dos planos de carreira, com o treinamento, com a melhoria das infraestruturas que a partir da qual, né, esses servidores públicos podem fazer o seu serviço com excelência, um serviço que a população precisa e exige. Mas nós vemos a precariedade com a qual a Prefeitura de Curitiba trata os guardas municipais, trata a GM. Então, você tem muitas situações que poderiam ser evitáveis com uma gestão pública adequada, com o respeito ao sindicato que representa as demandas da guarda, o SIGMUC. Então, nós queremos ter uma gestão da segurança pública em Curitiba em diálogo com o governo do estado, em diálogo com o governo federal, pautada nos direitos humanos, pautada no respeito à população e, principalmente, uma guarda que esteja próxima da comunidade, uma guarda que esteja muito bem treinada, muito bem equipada e que tenha uma relação com os seus bairros, com os equipamentos públicos, com as professoras e professores na rede pública, nas escolas, com os usuários e frequentadores das nossas praças esportivas, dos parques e praças, ou seja, uma guarda de aproximação, uma guarda que seja respeitada e que respeite igualmente a população. Então, nós vamos tratar o tema da Guarda Municipal com muito respeito, criando canais de diálogo constante, de aperfeiçoamento da gestão da segurança pública, entendendo que sim, né, até pela mudança da legislação, as guardas municipais têm um papel muito efetivo e muito necessário na promoção da segurança pública. Mas é importante, Chicão e Cristiano Dionísio, professor, a gente lembrar que segurança pública se constrói também com urbanismo, com políticas que tragam as pessoas para a rua, para as pessoas ocuparem a rua, as praças. A rua se torna mais segura quando a gente tem gente na rua, quando as pessoas estão sendo estimuladas a frequentar as praças, onde os equipamentos públicos de esporte, de lazer, estão bem cuidados, onde as crianças vão estar na rua. Isso tudo se faz com ações de urbanismo. Então, não adianta só a gente pensar a segurança pública como uma situação de policiamento. Óbvio que as polícias precisam ser muito bem equipadas e valorizadas, mas a gente tem que ter, sim, um olhar maior para esse enfrentamento da crise social que é representada na crise da insegurança pública. Então, nós vamos trabalhar de várias formas, né, estimulando um urbanismo para as pessoas, cidades para as pessoas, cidades que estimulem o exercício da cidadania no dia a dia, no espaço público, assim como a valorização efetiva da polícia municipal, que são os nossos guardas e guardas que estão valorosamente, corajosamente, com um salário baixo, diga-se de passagem, com a falta de um plano de carreira efetivo, colocando as suas vidas em risco, né, para a defesa da segurança pública, para a defesa do patrimônio público. Então, a gente vai tratar esse tema com muita responsabilidade e muito diálogo, professor Cris. Certo, certo. Deputado Goura, veja só, a candidatura, partindo para o lado político, partidário, a candidatura majoritária, ela é de suma importância para a cristalização do nome de um partido, enfim, de uma agremiação partidária, junto à sociedade. Mas, por outro lado, o quadro de vereadores, o quadro da proporcional, também é importante. Como que o partido está
trabalhando com a formação do seu quadro de vereança entre homens e mulheres. Como é que está isso? Bom, Chicão, eu vou falar aqui enquanto presidente do PDT Paraná, porque a minha responsabilidade, ela extrapola, nesse momento, enquanto líder partidário, apenas o município de Curitiba. Nós estamos num processo de reconstrução do PDT em todo o estado, aqui em Curitiba, na região metropolitana e em Piraquara, inclusive, atraindo e trazendo pessoas que estão, né, com compromisso político, com compromisso com a coletividade, com compromisso com a educação, com compromisso com a saúde pública, com compromisso com as causas relevantes para o Paraná, para serem pré-candidatas às eleições desse ano. Você falou muito bem, as eleições majoritárias, ou seja, a disputa pelas prefeituras, esse ano elas vão concentrar a atenção, mas a gente não pode descuidar da eleição do legislativo, da eleição de vereadoras e vereadores nas câmaras municipais. Faço aqui, me permita, um convite, né, até o dia 6 de abril, quem quiser ser candidato ou candidata tem que estar filiado a um partido, e nós estamos convidando aqueles que querem um Paraná melhor, um Paraná mais justo, uma Curitiba mais justa, uma Piraquara mais justa, que se filiem ao PDT para a construção desses projetos de cidades. O PDT é o partido da educação pública, o partido de Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola, é o partido de Abdias do Nascimento, é uma das grandes lideranças do movimento negro do Brasil, é o partido que defende, desde o seu estatuto, do seu programa, as causas ambientais, que defende a construção de uma sociedade mais justa em toda a nação. Então, nós queremos que pessoas que comungam desses ideais estejam junto conosco, né, no partido. É muito comum, Chicão, você cobre política, a gente vê a falta de coerência dos partidos, né? E nós queremos um PDT coerente, queremos que dentro do PDT estejam as pessoas que lutam pela educação, pela saúde, pelos direitos do trabalhador, pela construção de políticas ambientais. E para isso, então, né, esse convite está sendo feito. Aqui em Curitiba, nós estamos trabalhando junto com a presidente Ana Moro, que é a nossa presidente do PDT de Curitiba, na construção dessa chapa, que vai ter 39 pré-candidatos e candidatas, né, para a gente trabalhar as opções aqui para o Legislativo. Isso está se dando também em Piraquara, em Pinhais. Em Pinhais, o vereador Fabrício está presidente do PDT Pinhais no momento. Aí em Piraquara, o companheiro Murilo. A gente está com grandes quadros se filiando ao PDT, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar e trazer o PDT à altura do que ele representa para a democracia brasileira nas eleições deste ano, de 2024, aqui em todo o Paraná. Legal. Está aqui a Fundação Leonel Brizola, também está nos acompanhando, a Márcia Raquel Oliveira. Deixa eu ver aqui, mais dois aqui. O professor, advogado Cristiano Dionísio, né? Perfeito, Goura, muito obrigado. Segurança também é urbanismo, diz aqui. E o Fernando Valois, como microempreendedor na área esportiva, eu gostaria de saber como a prefeitura poderia apoiar essas e outras iniciativas, né? Fomentando a economia local e o esporte. Essa também é da área do Goura. Muitas são, mas essa também né, Goura? A pergunta do Fernando é muito boa, Chicão, se você me permitir só alguns comentários. A gente pensar que uma política pública, uma gestão pública que fomenta o esporte, que fomenta assim, a prática esportiva em todos os níveis, seja para os amadores, seja para os atletas profissionais, mas que cria um hábito da prática esportiva junto à população, é uma gestão que está promovendo saúde, que vai ter uma população mais saudável, que vai ter uma população que vai ter menos problemas de saúde, ou seja, quanto mais a gente investir no esporte, mais a gente está investindo em saúde pública. Para isso, a gente tem que ter uma gestão, de novo, participativa, a gente tem que ter ações simples que vão fomentar e fortalecer
o uso do espaço público para as práticas esportivas. Nós precisamos ter equipamentos públicos de excelência para o esporte em todas as áreas, para o basquete, para o skate, para o futebol, para o vôlei, para o patins, para todas as práticas esportivas serem contempladas no espaço público, obviamente nas escolas também, mas para isso a população, junto com a sociedade civil e a gestão pública, precisam ter esses canais de participação. Então, nós queremos sim fomentar, Fernando, esse é, como você falou, o microempreendedorismo, os atletas, os treinadores, aqueles que também têm uma vida profissional voltada ao esporte, para que cada vez mais vocês possam exercer essa atividade profissional e a população possa ser cada vez mais também estimulada à prática esportiva. Então, isso está ao encontro do que a gente acredita, a busca de uma alimentação saudável, de bons hábitos alimentares, com bons hábitos de exercício físico, para que a gente possa também ter, Chicão, o cuidado com a saúde mental. Né? Pouco se fala, às vezes, quando a gente está falando de saúde, da importância da saúde mental. E a gente vê que toda a rede de atenção psicossocial, a RAPS, né, que é composta pelo SUS prioritariamente, ela, às vezes, a gente não percebe o quanto ações de urbanismo também vão ter um impacto na saúde mental das pessoas. Se a gente cria, por exemplo, uma política de estímulo ao uso da bicicleta para o transporte, com segurança, com ciclovias, uma política de estímulo à caminhada, com calçadas, uma cidade que caminhe, a gente vai estar promovendo também a saúde mental da população. Vai estar promovendo o combate ao sedentarismo, vai estar promovendo a saúde. Então, isso tudo vai estar integrado na nossa gestão na prefeitura, né, com uma política que vai conversar com todos os setores da sociedade, buscando a promoção da saúde, buscando a promoção de bons hábitos para a população. Essa próxima pergunta, talvez uma responda a outra. Gora, você já deu umas pinceladas aí tal sobre a gestão curitibana, gestão Greca. Como que você avaliaria a gestão Greca e por que você quer ser prefeito de Curitiba? Bom, Chicão, vamos lembrar que a gestão Greca, principalmente na relação com os servidores, foi a prefeitura, a gestão que fez o pacotaço em 2018, que promoveu um ataque aos servidores públicos. Eu fui o líder da oposição ao prefeito naquele momento, e nós estamos vendo desde então uma prefeitura pautada na maquiagem da cidade, uma prefeitura que esconde os reais problemas, uma prefeitura que gastou quase 5 milhões de reais para poder sediar um evento de cidades inteligentes, mas que não consegue dar conta das vagas de creches para a população que precisa. Nós temos mais de 7 mil crianças em Curitiba sem creche, porque o prefeito de Curitiba e o seu vice-prefeito, que quer ser o herdeiro político da gestão, não tratam isso com a devida seriedade. Nós temos uma situação calamitosa nas escolas da rede pública municipal, onde você não tem a climatização para os profissionais, para os professores, para as professoras e para os alunos, o calor excessivo, o frio em excesso, quando está frio, não temos água ofertada de refrigerada para as crianças, ou seja, tudo isso se coloca num pacote. É uma cidade que não atacou de frente os problemas climáticos que nós temos. Os rios de Curitiba seguem podres e abandonados, a gestão da mobilidade é calamitosa. De novo, eu lembro, R$ 6,00 no transporte coletivo, a priorização do lucro dos empresários do transporte e não das demandas dos usuários do transporte coletivo, que deveria ser o norteador de toda a política pública, uma gestão cultural baseada na curadoria do prefeito e não no fortalecimento da participação de todos os setores das atividades culturais de Curitiba. Vamos lembrar que, por mais que a gente tenha uma lei, que foi uma lei de minha autoria, ainda enquanto vereador, junto com a professora Josete, uma lei do grafite e do muralismo, a gestão Greca Pimentel apagou o mural que a gente tinha aqui próximo ao Teatro Guaíra, um mural lindo que tinha lá, fazendo referência ao cinema, foi apagado pela gestão Greca, e tudo isso soma-se
aos problemas da falta de uma política de moradia, de uma política de mobilidade sustentável efetiva e de uma política de conexão metropolitana. Eu estou pré-candidato a prefeito porque eu acredito que Curitiba pode ser muito melhor do que ela já é. Curitiba é uma cidade incrível e nós queremos que ela seja ainda mais incrível, que ela seja uma cidade que promova a justiça social, que promova o enfrentamento à emergência climática. Essa semana mesmo nós apresentamos na Assembleia um projeto de lei que cria o enfrentamento da emergência climática em todo o estado do Paraná, e nós queremos que Curitiba volte a ser referência em urbanismo, investindo em habitação, investindo em mobilidade, investindo em ciclovias, investindo em calçadas e investindo, acima de tudo, Chicão, na democracia, junto com a gestão participativa na educação da cidade. Então, eu creio que nós podemos, sim, criar um ciclo virtuoso nos próximos 8 anos, 4, 8 anos, aqui em Curitiba, com uma nova visão da cidade, uma visão de uma cidade integrada com a região metropolitana, uma cidade que vai colocar o enfrentamento climático como prioridade em todas as suas ações, uma gestão que vai priorizar a educação pública de qualidade e que vai priorizar a habitação e a mobilidade. É para isso que eu quero ser prefeito de Curitiba, que estou colocando meu nome à disposição, para que nós possamos transformar Curitiba numa cidade ainda mais incrível. Legal, legal, legal. Nós estamos aí com 51 minutos, eu vou pôr duas colocações aqui para a gente encerrar, para respeitar o teu horário aí. Excelente, Goura, diz o Fernando Valois, o Cristiano Dionísio, isso mesmo, Goura, então, todo o apoio aí. Então, tá legal, Goura, respeitando o teu tempo aí, já são 20 horas e 25 minutos, você pediu até 8h30, pelos compromissos que você tem também, e eu deixo um tempo aqui para você fazer as suas considerações finais e desejar. Eu agradeço a você e a todos que acompanharam aí. Que bom, Chicão, eu que te agradeço, tá? Parabéns pela iniciativa, parabéns aqui todo mundo que contribuiu nesse debate. Vamos falar de política, vamos participar de política, vamos ocupar a política. Esse é o convite que eu faço. Eu sou professor de yoga, professor de filosofia, estou na política nos últimos 8 anos, porque eu entendo que é através da política que a gente pode transformar a realidade que nós vivemos, das nossas comunidades, das nossas cidades, em realidades mais justas, em cidades mais inclusivas, em cidades que o viver na cidade seja prazeroso para todos, não apenas para quem tem dinheiro, não apenas para um grupo de privilegiados. E a construção da cidade é um processo. A cidade é um local de disputa de interesses, então a participação nossa na política ela é imperativa. Como os filósofos gregos diziam, se você não participa da política, se os bons, os homens e as mulheres, né, boas e bons não participam da política, os maus vão participar da política e vão usar a política para os seus próprios fins, para os seus próprios interesses. Então, o que nós queremos, né, enquanto figura pública, que eu estou exercendo um cargo, enquanto presidente do PDT, enquanto pré-candidato a prefeito de Curitiba, é estimular que mais e mais pessoas participem da política e que a gente construa uma realidade diferente. Então, eu quero fazer um convite, Chicão, se você me permitir, agora no dia 27, próximo do aniversário da cidade de Curitiba, dos 331 anos de Curitiba, nós vamos fazer um evento na FETRACONSPAR, federação que fica aqui na Francisco Torres. Vamos estar discutindo a cidade que a gente quer, a Curitiba que nós queremos. Então, a partir das 19 horas, todos estão convidados, é um evento aberto. E nós estamos num processo de participação. Esse é o segundo convite que eu faço. Quem quiser somar nessa caminhada, nós temos esses meses para o fortalecimento da pré-candidatura, mas voltando ao ponto que eu falei no início da nossa conversa, nós queremos que o protagonismo do debate seja a cidade de Curitiba, seja a cidade que a gente quer, a construção da cidade, o diagnóstico dos problemas que nós temos nos 75 bairros e quais as soluções que juntos nós vamos apresentar para esses próximos 4 anos. Então, existe muita coisa em jogo, muitos interesses em jogo, então o convite é para
para a população participar da política, para participar das eleições deste ano. Então, vamos juntos, né, construir a cidade que a gente quer. Agradeço, Chicão, pelo espaço. Nosso gabinete está aberto, nosso gabinete lá na Assembleia Legislativa, pelas redes sociais também, quem puder, quiser escrever, trazer ideias, sugestões, estamos completamente abertos. Democracia quer dizer participação, quer dizer respeito com a população, é nisso que eu acredito e para isso que eu estou na vida pública. Obrigado, Chicão. Agradeço o espaço. Eu que agradeço, só peço para você, como eu sempre peço para o pessoal, vamos fazer aqui um post para modelo, que depois eu printo e eu subo para o meu blog, depois para o LinkedIn, para o Twitter, para as redes sociais, tá bom? Vamos lá. Bom. Beleza, legal. Deixa eu ver aqui, para não deixar Luan Azevedo. Vamos à luta, mudar Curitiba, diz o Luan Azevedo. Valeu, então, Goura. A todos vocês, um grande abraço a vocês, os homens e as mulheres que participaram desta live. Foi muito legal. Muito obrigado, deputado Goura. Sucesso na caminhada aí. Valeu, Chicão. Um abraço.